Boa noite, galera. Quando falamos, o tema de hoje vai ser escravidão no Brasil. Quando falamos em escravidão, devemos ter em mente que o português não inventou a escravidão. Os próprios africanos escravizavam inimigos étnicos. É, mas a escravidão africana era escravidão no modelo antigo, que era o prisioneiro de guerra, diferente da conotação que o europeu cria. O europeu cria a conotação racial. Eles aproveitavam, principalmente se tratando de Portugal, eles aproveitou a questão deles mesmos escravizarem eles mesmos devido às rixas tribais que até hoje, infelizmente, o continente africano convive com essas rixas tribais, né? Aí o que fizeram, já que o indígena, o nativo, não estavam se adaptando à escravidão, resolveram escravizar, trazer mão de obra africana, nos chamados navios negreiros. Negreiros porque traziam escravos negros para o Brasil. Há quem diga que o tal do mosquitinho que transmite dengue, chikungunya, zika e transmitiu já a febre amarela veio através desses navios, porque para quem não sabe, o Aedes aegypti é um mosquitinho originário da África. Mas é outra história. A temática que eu vou abordar é o ponto de vista historiográfico. Portugal, e mesmo após a independência, o Brasil se utiliza de mão de obra escrava negra. Ainda que sofra grande período da história uma pressão política da Grã-Bretanha para acabar com a escravidão, porque os britânicos achavam que a escravidão era imoral. Por quê? Porque os negros não participavam do mercado consumidor, porque não recebiam salário e dessa forma não poderiam vender, participar do comércio. Resultado, eles eram contra por questões financeiras e não por acharem que o negro eram pessoas como a gente. E era a visão preconceituosa da sociedade daquele período. Muitas leis foram promulgadas para protelar o fim da escravidão. Leis essas como a Lei Eusébio de Queiroz, é a lei que determinava que a partir daquela data todos os escravos trazidos através dos navios negreiros seriam libertos, porque estariam proibidos o tráfico de negros no Brasil. Mas foi uma lei que literalmente serviu para inglês ver. A segunda lei foi a lei do ventre livre, que mais ajudou o senhor de escravo do que favoreceu. Por quê? Data essa lei que todos os indivíduos nascidos a posteriori à proclamação dessa lei seriam libertos. Todavia, teriam que até a fase adulta nas fazendas pelo simples fato que eles eram libertos, mas seus pais não. Outra lei que surge nesse período foi a lei do sexagenário, que mais favoreceu o senhor de escravo do que o próprio negro, porque eram poucos os negros que chegavam à terceira idade. Com isso, desonerava os custos do senhor de escravo e
Nesse período todo, o negro ele dá a contribuição para essa riqueza cultural brasileira, ainda que pese que no período colonial, até meados do período imperial, práticas como a capoeira era visto com maus olhos pelas autoridades do Brasil, sendo proibidas. Tanto é que os capoeiras eram chamados, os negros que praticavam a capoeira, de homens perigosos. Engraçado, né? O tanto que a mentalidade muda. Hoje em dia, a sociedade, a capoeira virou uma prática popular, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Enfim, devemos conhecer esse período da história para conseguimos romper com todo esse preconceito, com toda essa insanidade de indivíduos acharem superiores somente pela cor da pele. Não devemos enterrar esse passado, devemos estudá-lo para não repetir os erros, sepultar de vez o preconceito social, racial contra o negro, que ainda infelizmente é latente na nossa sociedade. E pois bem, galera, dê um like se você gostou e falou!